Salve, salve, jovens! Está começando mais um No Front da História. Aqui quem fala é Lucas Moreno. E, rapaziada, será que o trabalho enobrece o homem? Não sei, não. Estamos aí de volta. Infelizmente, semana passada não conseguimos estar presente por motivos de profissões além do podcast, que acreditem, a gente não ganha dinheiro com isso. Eu fico surpreso também quando eu penso nisso. Então a gente às vezes, né, a gente não consegue comparecer, tá? Também é um pouco de organização nossa, temos que ter uma autocrítica, né, Marco Aurélio? Então, é isso, estamos de volta. E aí, jovens, como vocês estão? Tudo bem? Salve, salve, Luquinha, grande mestre. Salve, salve, Gabriel. Salve, salve, Gleison. Estamos aí em mais um episódio. Estamos gravando No Front da História, nesta emblemática terça-feira, que é terça-feira de decisão, né? E não é de Copa do Mundo. Mas enfim, pra cima deles. Então é isso aí, galera. Marco Aurélio aqui de Sorocaba, o bairrismo de sempre prevalece. Valeu. Fala, galera, aqui é o Gabs. Boa noite, Luquinha, boa noite, Tchê, boa noite, Gleison. O Tchê falou de decisão, não sei se ele tá falando do Big Brother ou ele tá falando desse clássico que haverá hoje à noite, né? Nosso ilustríssimo Palmeiras jogando. Mas enfim, estamos de volta depois dessa semaninha de... Eu ia falar descanso, mas não foi descanso, né? Foi de uma correria insana. E então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Salve, salve, Luquinha, salve, Marcos, salve, Gabriel. Olá, caro amante do podcast. Aqui quem fala é Gleison Beranger. E agora eu vou citar aquele famoso filósofo que tá lá no coração de toda criança brasileira. O famoso filósofo Madruguinha. Porque no capitalismo não existe trabalho ruim. O ruim é ter de trabalhar. É isso aí, né? Vamos aproveitar. Só dar uma crítica aqui. Você incorporou um sindicalismo no Madruguinha, né? O Madruguinha é anarco-sindicalista, foi o primeiro punk, velho. Primeiro punk, embocador. Nossa, eu lembro dessa comunidade no Orkut ainda, cara. De lá que eu tirei a referência. Nossa senhora. A gente é internet old school, raiz. Cara, a galera reclamava dele, falava que ele não trabalhava, mas o cara era vendedor de churros, barbeiro, carpinteiro, pintor, boxeador, o que mais? Vendedor, que vendia os chapéus. Apresentava lá a festa da boa vizinhança, era o apresentador ali da galera, né? Ele é o retrato da nossa crise econômica de hoje, né? Verdade, né? O Chaves. Enquanto o seu barriga que vivia de renda e aluguel era exemplo de... Explorando o proletariado da vila do Chaves. Vocês estão se avançando, calma. Jovens, controlem as suas críticas ácidas e sarcásticas. Né? Jovens, estamos aqui de volta, então, para falar de o Dia do Trabalho. Olha só que bonito. Ah, Lucas, mas já fazem uma semana, basicamente, né? Depois que a gente lançar esse episódio aqui. Já fazem uma semana, cara. Ah, mas acontece, né? Estamos aí para falar. Eu acho que apesar de não ser uma data em específico, porque episódios com datas, vai lá no 8 dias e um fato, tá? E aproveitando fazer um jabá aqui, sou apresentador. Muito marqueteiro esse cara. E se perceberam que eu errei o começo do meu podcast, né? Tem que colocar aquele jingle, né? Momento jabá absurdo. Nardo. O Gleison ia falar tarja preta, vocês perceberam, né? Tarja preta, achei. A galera tá bem hoje. É porque esse tema, né, do trabalhador, ele afeta a nossa alma, né? Acho que é um assunto que para os preguiçosos é algo terrível da vida, afinal de contas, se não trabalharmos, não teremos nosso sustento, a não ser que alguém aqui é golpista, né? Golpista no sentido econômico, né? Tá? O herdeiro. Oi? O herdeiro. Herdeiro, né? Puta, como eu queria ser herdeiro, velho. Ou sortudo, ganhou na Mega Sena, show de bola, tá? E essa parada, né, cara, o trabalho, que nos causa tanto mal-estar hoje nos dias atuais, ainda mais com esse sistema
né, que nos joga, né, para esse tipo de situação, né? Eu gosto de falar muito pra molecada que, assim, perceba quando o trabalho é tóxico, cara. Quando você é forçado a ter que fazer algo que você não quer, né? Mas você tem que pagar suas contas, cara. E aí você para assim, putz, vou tirar um dia pra descansar. Simplesmente para fazer nada, bosta nenhuma. Você sai dessa experiência de não fazer nada, um pouquinho de sentimento de culpa, falando, putz, perdi tempo aqui, podia estar produzindo alguma coisa. Como se todo tempo tivesse que produzir algo, né? Sim. E agora, cara, a gente vai dar um pequeno debate sobre esse assunto, né? Qual é que é do trabalho? Começar pelo conceito? Ou vocês já querem ir para a questão Então, né? Porque do trabalho mesmo? tem a diferenciação aí entre o labor e o trabalho, né? O trabalho, a própria palavra trabalho, ela tem essa origem ali grega, acredito, romana, no latim, né? Que vem de tripalium, que seria esse instrumento romano de tortura que era composto por 3 pedaços mesmo, cara. Oi? Tá tudo errado mesmo. O nome do bagulho é tortura. Começou Então, torto, né? Exato. Pra galera que gosta de Game of Thrones, o Tripalium seria o símbolo ali da casa Bolton do norte, né? O homem esfolado em cima desse... preso no Tripalium. É tipo um crucifixo em X, né? Isso, né? Mas a questão do próprio trabalho, ela foi se transformando ao longo da história, né? Então, por exemplo, lá na pré-história, essa questão do trabalho era muito ligada à divisão por gênero. E se a gente quiser entender, a gente vai ter que compreender, assim, o ser humano como esse ser biopsíquico, social, né? E principalmente histórico. De que, assim como o trabalho ele foi se transformando, né? O ser humano também foi se transformando através dessa relação com o trabalho. Para a psicanálise, o trabalho foi a maneira que o ser humano desenvolveu para lidar com essa experiência do mal-estar na existência, sabe? Principalmente para a sua própria sobrevivência e retirada ali. Só que é óbvio que, conforme em determinadas sociedades, essa questão do labor, né, e do trabalho ela vai ser colocada de determinada maneira. Então, lá na pré-história, você tinha ali os caçadores e coletores, né? E conforme a gente foi se sedentarizando, isso foi se transformando, né? Na Grécia Antiga, esse sistema de escravidão. E aí, entra aquela questão, né? De que, inclusive até para os gregos ali, o ato de trabalhar era um ato de seres inferiores. Aristóteles, em uma das suas frases, né, ali no século V a.C., ele fala, né, o homem é um animal racional. Com essa frase ele define o que é humanidade. Né? Humano é aquele que tem a capacidade de dedicar-se ao pensamento, valorizando aquele tempo livre, né, que os filósofos vão chamar de ócio. Então, entendendo esse ócio como esse estado de ser, né? O ócio, o que seria o ócio? Essa liberdade dessa necessidade de trabalhar. Onde você pode se dedicar às ideias, à formação do espírito, né? Ao autoconhecimento. Mas é óbvio que apenas uma classe social ali na Grécia, né, poderia estar realizando esse tipo de prática do ócio. Aí, nesse ponto, o trabalho ele é como castigo. Sim, e entra também a questão da escravidão, né, Gleison? Tipo, se a gente pega o conceito de escravidão, não só de escravidão moderna, mas também da escravidão na antiguidade, está associado ao trabalho, né? Ao delegar o que é o trabalho para quem é menos digno e, consequentemente, deveria exercer esse trabalho, no caso. E até o lance que você comentou do trabalho como a questão da sobrevivência, né? Para além do papel moral que é dado para o trabalho, né? Se a gente pega o próprio conceito de materialismo histórico do Marx, ele trabalha com essa ideia, né? De que o trabalho, em sua essência, né? Apesar desse conceito, essa conotação, essa ideia que é dada para o trabalho, que o Gleison apresentou muito bem, o trabalho essencialmente é a ação do ser humano sobre a natureza para garantir a própria sobrevivência, né? De forma coletiva ou de forma individual, né? É muito louco, né?
Falo isso porque é muito doido como a apropriação da ideia de trabalho, ela é usada por diversos povos ao longo da história como uma forma de dominação, né? Entre os que são dignos de não ter que trabalhar, né? Não apenas pensando em classes sociais, como o Gleison falou, mas também se a gente pega em dominação de povos sobre povos, e os que são ralé, os que resta a eles trabalhar porque é a única coisa que eles são capazes de fazer, né? Não são vistos nem como ser humano, às vezes. Média, né, cara? Na Idade Média, a Bíblia organizava já as funções, né? Os que oram, que seria o clero, Sim. os que lutam, que seria a nobreza, que tem o poder militar ali e tal, e os que trabalham é a galera. Então, falou, cara, vocês não podem sair. Então, eu falava pra molecada assim, não existe aquele negócio do camponês virar príncipe, ou da camponesa virar príncipe. Essa ascensão social, né? Porque era uma questão trabalhada como equilíbrio. Não pode ter essa mobilidade social. Era determinado, né? E além da questão dos impostos que eram colocados para os camponeses, a corvéia, a talha, as banalidades. E aí, inclusive, dentro do nicho da Idade Média, né? Do recorte da Idade Média, esse trabalho ele não é apenas castigo, mas também penitência. Sim, é uma forma de você adquirir o reino dos céus, né? Depois vai vir a questão da indulgência e da simonia, mas em questão de obrigações no dia a dia, né? E, assim, na antiguidade, tanto a noção de escravidão quanto a noção de trabalho, ela era diferente na antiguidade. Então, por exemplo, a questão de ter que trabalhar era um suplício, porque era obrigatório, era uma imposição. E foi assim nas sociedades que tinham o modo de produção asiático, como por exemplo as sociedades hidráulicas, o Egito, a Mesopotâmia, né? O trabalho enquanto uma questão compulsória. E também na Grécia, como vocês já mencionaram, na Roma Antiga, também o trabalho como uma questão compulsória, né? E que não estava atrelada de nenhuma forma a uma melhoria da sua condição material no mundo, né? Da sua condição de existir no mundo. Um escravo romano, a qualidade de vida dele não dependia do seu trabalho, porque era indiferente. Quanto mais ele trabalhasse, isso não alteraria a sua forma de vida, né? O seu padrão de vida. Então, o trabalho ele não tinha o mesmo sentido que tem numa sociedade que é revestida desse ideal burguês pós-reforma protestante e pós-ascensão da burguesia. E aí você tem uma mudança. Quando o trabalho ele passa a ser visto como um meio de atingir a felicidade e como um meio de ascensão social, né? Embora eu considere que essa é o grande mito da nossa época, esse mito de ascensão pelo trabalho, né? Mas não vamos entrar nisso aí que o nosso diretor já tá ficando bravo. Vai lá. Como você falou mesmo, Tchê, acho que é exatamente essa concepção burguesa sobre o trabalho, ela foi sendo construída ao longo do tempo, né? Era preciso você fazer essa troca, essa alternância, essa transição do trabalho sendo visto como negativo para um trabalho agora sendo visto como positivo. E vale ressaltar aqui o trabalho do sociólogo Max Weber, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele coloca a religião, principalmente a religião protestante, diga-se calvinismo, como elemento fundamental para esse processo de valorização do trabalho. Ou seja, agora esse trabalho que era um castigo, que era uma forma de você impor uma tortura ao outro, agora ele é visto como virtude. E de que o ser humano ele tem uma vocação ao trabalho. E se ele é bem sucedido é porque foi o destino e Deus o predestinou a essa riqueza, né? Então você tem essa valorização exacerbada da riqueza. É óbvio que o calvinismo ele favorece principalmente essa ética ligada ao lucro, né? E principalmente a lógica do enriquecimento pessoal. Casava com uma luva para essa classe social chamada burguesia, que estava ascendendo ali do renascimento e da queda ali